1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, visões e visitações. Tudo bem aí, Márcio? Bacana? Tá tudo jóia? Não tem nada de errado acontecendo? Bom, eu vou ler aqui porque travou o negócio ali. Diz o apóstolo Paulo assim: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria, mas no poder de Deus. É só o que acontece hoje com a fé dos crentes, é fundamentada aqui, ó. Nunca no poder do Espírito Santo. Senhor, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas seja o teu Espírito, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Uma coisa das quais se tem muito preconceito hoje em dia, são as experiências espirituais dos crentes. Creio que realmente o assunto polarizou, porque muita besteira foi feito e é feita no movimento pentecostal e no movimento neopentecostal, e por isso descredibilizou o assunto. O fato da experiência, a experiência pessoal de cada crente, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquele sonho, aquela visão, aquela experiência que cada crente pode ter. Isso faz parte do cristianismo. Mas quase todas as seitas nasceram de uma experiência pessoal. Por isso que o assunto tem que ser muito bem ensinado. Para não falar quase, eu creio que todas as seitas nasceram de uma visão, de um sonho, de uma profecia, de uma experiência pessoal. Mas o assunto, visitação e visão, nós estamos nesse momento aqui, como o pastor Leandro disse a mim, falou: pastor, eu estou ouvindo aí os irmãos, estão numa expectativa muito grande para esses 21 dias, creio que nós vamos viver assim uma experiência com Deus muito marcante, eu creio nisso. Aqueles que forem fiéis durante os 21 dias vão viver experiências sobrenaturais. Pastor, eu não consigo ir no monte os 21, vai as vezes que você puder, mas pelo menos não fique sem ir. Vai ser algo fantástico. Ok. O assunto visitação e visão é completamente bíblico. Visões e aparições sobrenaturais fazem parte do padrão de Deus de comunicação. E está em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. No entanto, vamos achar aqui hoje o fundamento, o padrão bíblico, o órgão regulamentador que Deus tem para tal assunto e construir as bases para entendermos o que é visões e visitações. Veja, nós estamos falando de experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus. Falamos isso há 2 cultos. Então a Bíblia retrata várias pessoas que viram o reino espiritual. A Bíblia chama isso de visão aberta. O que é uma visão aberta? Visão aberta, irmãos, é um dom como outro qualquer e pode ser recebido de 2 maneiras. Lembra que eu falei sobre transferência de unção? Pode ser recebido por imposição de mãos e também por consagração, oração e jejum. Vamos ver então esse dom da visão aberta, o dom de ver o invisível, ver o mundo espiritual no Velho Testamento e o dom de visão aberta no Novo Testamento.
tendo em vista que estamos falando de visões e visitações. Você ficaria feliz se você tivesse uma visão aberta? A parte boa é que você vê tudo de Deus. A parte ruim é que você vê tudo do diabo. Quem vê anjo, vê demônio também. Então pense bem. Mas vamos lá. Em Números 22, no verso 31, retrata aqui os olhos de Balaão sendo abertos para ver. Veja aqui, ó. Números 22 e 31. Eu vou defender o Márcio hoje, porque normalmente eu dou a mensagem antes, ele já tem os textos antecipados, ele vai jogando. Hoje eu cheguei um pouco atrasado, realmente pela viagem, então hoje vai dar um delayzinho. Mas diz aqui, ó, presta atenção. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Leia essa primeira parte. Mas Balaão era cego, gente. Então ele abriu que olhos? Os olhos espirituais. Nós temos 4 ouvidos e 4 olhos. Tem gente que fica assim, ó. Opa, sério? Nós temos 2 ouvidos naturais e 2 ouvidos espirituais. Nós temos 2 olhos naturais e 2 olhos espirituais. Com os olhos naturais, você vê as coisas naturais. Com os olhos espirituais, você vê as coisas espirituais. Com os ouvidos naturais, você ouve as coisas naturais. Com os ouvidos espirituais, você ouve as coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que na ocasião do arrebatamento, nós ouviremos o soar da trombeta. Está falando de ouvidos espirituais. Veja você que você tem os seus olhos naturais bons, mas a maioria de nós temos os olhos espirituais fechados. Porque o reino espiritual está aí. É a gente que não vê. Nesse caso aqui de Balaão, diz que Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a espada. O anjo estava lá. Ele que não conseguia ver o anjo. Esse aí é um dom da visão. Visão aberta. Visão é a capacidade de Deus para ver o que os olhos naturais não veem, para ver o que está escondido. Queridos, o mundo espiritual é real e ele está por todo lado. Na realidade, ele é o mundo real. Esse natural é o paralelo. Por todos os lados que você vai, tem anjos e demônios. Aqui está cheio de anjos. E lá fora também está cheio de anjo e demônio. O reino espiritual está aí. Nós não conseguimos ver, mas o reino espiritual está aí. Visão é quando os seus olhos se abrem e você se torna apto acerca do reino espiritual. Com o dom da visão, você vê exatamente tudo que está à sua volta acerca do reino espiritual. Deixa-me te explicar. Existe uma diferença entre visão e revelação. A revelação você não vê, você sente. Por exemplo, você chega num ambiente em que está tendo um grande mover de Deus, você sente, você arrepia, você sabe, já aconteceu comigo várias vezes, tanto as 2 experiências, tanto de visão como de revelação. Eu sei que ali naquele lugar tem um anjo, no meu olho natural não está vendo, mas eu estou, com meus olhos espirituais, eu estou vendo aquele anjo ali. Porque você olha e você fixa, você sabe, isso também acontece por outro lado. Revelação é quando você sente, visão é quando você vê. Veja, segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 24, no verso 17, mais uma vez Deus abrindo os olhos espirituais de alguém para que ele visse o sobrenatural, o dom da visão. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 24, verso 17.
pouco no 16, por favor, ô Márcio. É a história de Davi no meio da guerra. Para a gente pegar o contexto, o verso 16. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão para destruir Jerusalém, arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi não tinha visto esse anjo, ele só viu o povo morrendo. Olha o que acontece, próximo verso. Ao ver o anjo do Senhor que estava matando o povo, porque havia pecado, disse Davi: fui eu que pequei e cometi essa iniquidade. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? E o teu castigo caiu sobre mim e sobre a minha família. Eu aprendo algumas coisas aqui nesses textos. Por exemplo, quando um rei peca, toda a nação peca junto. Quando um presidente peca, toda a nação peca junto. Quando um pastor peca, toda a nação peca junto. Você está entendendo? Deus vê tudo como um corpo. Quando o mindinho está doente, todo o corpo padece. Isso é muito importante. A história que mostra, mais uma vez, os olhos de Davi sendo abertos, e ele tem uma visão aberta. Diga comigo bem alto: visão aberta. Não é uma revelação, não é um discernimento. Ele realmente tem uma visão do que está acontecendo diante dele. Uma visão. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Temos aqui a história de Elias e Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o seu principal herdeiro do seu espírito profético. Aqui temos a base que já foi falada, de receber a unção de outra pessoa. Prossegue, pode ir, verso 10. Disse Elias: você me fez um pedido difícil, mas se me vir quando eu for separar de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Aí agora Eliseu vai ter uma visão aberta. Próximo verso. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Nessa ocasião, quando Eliseu recebe uma porção dobrada do espírito profético de Elias, ele viu os anjos de Deus levando Elias para o céu. Uma visão aberta do reino espiritual. Nós estamos falando aqui de experiências. Eu quero que você tenha uma experiência. E as experiências, elas estão disponíveis a todos nós. Eu estou passando o ano todo pregando isso nas igrejas, e o meu novo livro se chama Transferência de Unção, onde falaremos e falamos sobre as experiências e receber a unção de Deus. Em 2 Reis, capítulo 2 e 9, você tem aí essa história já mencionada, de Eliseu vendo aquilo que o homem natural não pode ver. É aquilo que eu estou te dizendo. O mundo espiritual, o reino espiritual está aqui. Quando um pastor, um homem de Deus, um evangelista, irmão, tem visão aberta, ele bate o olho e vê o câncer lá dentro da pessoa. E as pessoas chamam isso de revelativo, é uma revelação. Ele bate o olho e vê: olha, eu estou vendo, você tem tal doença, você tem isso, porque é uma visão. Normalmente o dom da visão na área da cura funciona o seguinte: o homem de Deus está aqui, Deus mostra um coração para ele com a veia entupida ou coisa, Deus mostrou para ele, aquela pessoa, ele olha, ele vê o esqueleto, ele vê a veia entupida, ele vê o coração parando, Deus dá uma visão para ele, onde tem um nódulo, onde tem uma doença, onde tem qualquer coisa, Deus mostra um órgão. Deus me usa muito nisso. Eu tenho medo que gere fanatismo, então eu evito. Porque normalmente quando eu vou em culto, agora por exemplo na última igreja que eu ministrei, tinha a menina cega. Na noite anterior, eu sonhei que eu estava cego. E aí passei o dia inteiro com dor no olho direito. Falei: gente, eu sonhei que estou cego, estou com dor no olho. Quando cheguei no culto, o que Deus queria? Se eu fosse um cara um pouquinho mais ousado, eu falava: Deus está me mostrando
que tem uma pessoa cega aqui, que tem que ser curada, vem na frente. Porque foi isso que Deus mostrou. Aí eu não chamei. Quando eu olho para trás, está lá a menina, do olho direito cega. E Jesus curou a menina, uns 12 anos, pastor Clive. Uns 12 anos de idade, cega de nascença. O que eu tive anterior a esse milagre? Uma visão. Veja, você quer uma experiência sobrenatural do reino espiritual. É um dom, gente. É um dom que todo mundo pode ter, como outro dom qualquer. Você quer ver? Segundo Reis 6, versículo 17, aqui nós temos uma evidência sobre como Deus abre os olhos dos crentes para verem aquilo que os olhos naturais não veem. Olha lá, gente, presta atenção. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Está falando de Geazi. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu o quê? Os anjos, o exército. A história é a seguinte: estava só Eliseu e Geazi escondido dos soldados. E Geazi com medo. Nós estamos sozinhos. E Eliseu falava: nós não estamos sozinhos. Claro que estamos. Nós não estamos sozinhos. Há uma multidão de exército. Não, nós estamos sozinhos. Não estamos, rapaz. Mas só tem nós aqui. Você está vendo só nós. Mas tá bom. Meteu a mão no olho do Geazi e falou: Senhor, abre os olhos espirituais dele, para que ele veja que nós não estamos sozinhos. Aí, Geazi está aqui. Quando ele abre os olhos, diz a Bíblia que ele viu o quê? As colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu estou aqui dizendo que essa visão é a visão de cada crente. Você nunca anda sozinho. Há um exército de anjos, de testemunhas ao redor de nós. Todo crente quando sai, olha, há uma multidão de anjos que acompanha você. É você que não vê. Não tem crente que anda sozinho. Uau! Essa experiência aqui é marcante, porque para Geazi ter uma visão aberta, o Eliseu tem que falar: Senhor, abre os olhos dele, porque os nossos olhos espirituais, na maioria das vezes, são fechados. Eu estou falando aqui para você, que eu quero que Deus lhe dê uma experiência. Aquela que você vai ficar semanas chorando. Aquela que vai marcar a sua vida e a sua história. Eu não sei o que vai acontecer, mas já tem gente me escrevendo e mandando, eu estou organizando. Pastor, tive uma experiência. Tem umas que é que jantou tarde, dormiu tarde, pensa que viu alguma coisa. Mas na maioria das vezes, são experiências realmente que nós temos que ter com Deus. Esse texto aqui de Geazi é poderoso. O homem não via nada. O profeta meteu a mão no olho dele e ele viu o exército de anjos. Quem quer ter uma experiência com Deus? Quem quer ter uma experiência com Deus? Sabe, eu tive uma experiência uma vez no monte. Ih, rapaz, no monte tem experiência demais. Ih, céu. Mas tem umas coisas também no monte. Eu tenho um amigo meu que foi para o monte. E eu estava nesse dia. E nós chegamos lá, não estava tudo escuro. E veio um profeta do meio do nada, parecendo um tamanduá. Saiu lá do meio do mato. E chegou, e estava escuro, viu, só viu a barriga assim do meu amigo. Meteu a mão na barriga do meu amigo. E falou assim: eis minha serva que eu te digo. O que está no seu ventre é um profeta. Ele falou assim: é bosta. Ele ficou tão bravo, mas tão bravo. Aí ele fez assim. Aí o cara falou: opa, barriga errada. Irmão, a gente vê muita coisa, muita besteira. Mas tem muita coisa tremenda. Por exemplo,
Uma vez nós estávamos no monte, na Fazenda Rio Grande. Estávamos na Fazenda Rio Grande. E lá nesse monte tinha um abatedor de carro. É perigoso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado onde a gente vai. E nós fomos orar. Quando nós passamos, tinha um grupo de criminosos desossando o carro. Gente, aquilo foi dando um medo na gente. Nós estávamos, acho, nos 15, 20. E os caras desossando o carro. Você vê um cara fazendo um crime, ele vai matar todo mundo. Nós começamos a orar. E oramos. Nós não queríamos voltar atrás. Nós queríamos orar. Eu lembro que o pastor, que eu era moleque ainda, o pastor que passou, falou assim, nós vamos passar no meio deles. E vamos orar. E não vai acontecer nada. Vamos lá. Mas pastor, isso aí é tentar a Deus. Eu falei, irmão, nós já estamos aqui. Tentar, a gente já tentou. Agora nós não vamos voltar. Se a gente volta, eles vão ver a gente. Se a gente vai, eles vão ver. Então vamos embora orar. E passou. Eu não sei o que aconteceu. Eles continuaram desossando o carro, não viu a gente e nós fomos para o monte. Num dado momento, no meio da floresta, lá no alto do monte, todo mundo viu. Todo mundo. Tinha uns 18 anos, talvez, um homem de branco, parado, encostado à árvore. Não teve um. Todo mundo que passa noites orando com Deus tem esse tipo de experiência. Quem aqui já teve? Todo mundo, até hora é muito comum você ouvir pessoas que passam noites orando com Deus ter esse tipo de experiência. Por quê? Quanto mais próximo do reino espiritual, mais a sua visão espiritual vai sendo aberta. O que eu quero é que você tenha uma experiência com Deus. Que a sua vida espiritual não viva da experiência que o seu pastor tem, mas que a sua vida espiritual também não seja condicionada à instituição, mas que você tenha uma experiência com Deus a partir de você. Vamos ver visão e visitação no Novo Testamento. Já vimos no Velho. Vamos ver no Novo Testamento. Veja bem, o Novo Testamento retrata eventos onde os olhos das pessoas foram abertos para que pudessem ver o reino espiritual e também anjos, aparições angelicais. O Novo Testamento, então, aí a coisa é demais. É só o que tem no Novo Testamento. É anjo aparecendo, é gente sendo transladada de um lugar para outro, é Deus tirando da cadeia o camarada, a história de Pedro e os apóstolos presos lá. Os soldados lá, cuidando deles. O que Deus fez? Arrancou eles da cadeia, sem tirar o cadeado e sem que os soldados vissem. Foram transladados e levaram eles para o meio do pátio para continuar a pregar. Então está lá o sumo sacerdote, Caifás, manda trazer os presos. Estão lá presos, aí quando vão buscar, eles não estão lá mais. Mas como não está? Pergunta os soldados estão lá. Não, ninguém saiu aqui não. Quando olha, não tem ninguém na cadeia. O reino espiritual no Novo Testamento é formado de experiências sobrenaturais com Deus. Uma igreja não é constituída das visões e revelações, mas faz parte do cotidiano da igreja ter experiências com Deus e visões abertas. Em Lucas 1, dos versos 11 e 12, por favor. Nós temos aqui Zacarias, o pai de João Batista, viu os anjos de Deus aparecer para ele. Zacarias recebe uma visitação. Veja, eu estou falando de visão e visitação. Visão é uma coisa, visitação é outra coisa. Você já se imaginou sendo visitado pelo Senhor? Igual a Bíblia visita, ou temos as experiências de visitações na Bíblia, você tendo uma experiência de visitação na sua casa? Porque isso é bíblico, olha lá. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Isso aqui já não é visão. Um anjo apareceu para Zacarias, à direita do altar do incenso. Estamos aqui no Novo Testamento. Foi assim que João Batista veio e falou: ó, sua mulher vai ter um filho, vai ser um profeta e etc. Lucas 1, versos 26 a 38,
nós temos uma experiência de visitação. Maria viu um anjo e explicou a vontade de Deus para ela. Vai lá. Lucas 1, verso 26. No 6º mês, olha aqui, gente. No 6º mês, Deus enviou Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Quem é Gabriel? Um anjo. Ei, tu é cristão ou um saco de batata podre? Hoje nós vivemos um cristianismo tão secularizado que não conseguimos ver isso. O cristianismo é feito disso, gente. Experiências com Deus. Continua o texto. No caso, Gabriel apareceu uma virgem prometida a casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Deus falou assim, ó, seguinte, Gabriel, está aqui o dossiê da menina. Essa menina é Maria, está aqui a pastinha dela. Ele abriu, viu a foto. Pois é, ela é noiva desse, viu a foto desse, abriu tudo ali, foi passando folha. Então, você vai lá na casa dela. Continua o texto. O anjo aproximou-se dela. Olha, irmão, eu fico doido, ó. Um anjo aproximou-se dela e disse: alegra-se, agraciada, o Senhor é com você. Mas o que você tem que eles não tinham e o que você não tem que eles tinham? Pecado. Todos esses homens que nós lemos aqui, eram pessoas descendentes de Adão com os mesmos pecados e falhas que nós. O problema é que nós nos diminuímos, pensamos que isso não é para mim. Deus quer visitar você, irmão. Deus quer te dar uma experiência, seja em sonho, seja em visão, seja particularmente na sua casa. O texto base lido foi Paulo dizendo: eu não vim até vocês com palavras persuasivas só de sabedoria humana, porque a fé de vocês não pode se basear só na letra, mas ela tem que se basear no poder do Espírito Santo. Eu já preguei aqui e disse que um crente que tem uma experiência com Deus, a fé dele nunca desfalece. João capítulo 20, verso 11 e 12. Nós temos agora a história de Maria Madalena, quando 2 anjos aparecem para ela na frente da cova de Jesus. A mulher foi lá para ver o corpo de Jesus, aparece 2 anjos. E os anjos dizem o quê? Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Continua. E viu o quê? Viu o quê? Aqui nós temos uma visitação e uma visão aberta. A história da transfiguração. Pedro, Tiago e João, agora não no barquinho, e Jesus. Jesus vai na frente, fica em cima do monte, do lado vem Moisés, do outro lado vem Elias e no meio Jesus. Aqueles irmãos têm uma visão aberta e profética. Toda profecia vem de uma visão aberta. O livro de Apocalipse é um livro inteiro de visão aberta. João diz: olhei para ver e vi, olhei para ver e vi. Toda profecia, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ter experiências sobrenaturais com o reino sobrenatural. Literalmente é um tabu. Porque realmente tem tanta besteira, tem muito Deus me falou, tem muito ex meu servo que não é ex meu servo. Ainda assim, Deus visita seu povo. O que nós precisamos em nossa época ter o quê? Discernimento. Tremendo isso, não é, gente? Veja agora Atos 12. Agora vamos sair do pré-Cristo, antes de Jesus, e ir agora para o aparecimento e visitações
com irmãos, com igreja. No livro de Atos. Ora, a Bíblia não é nossa regra de fé, não é o nosso modelo? Eu estou citando Bíblia. Ah, não creio nisso. Não se considere mais cristão. Porque o cristianismo é isso aqui. O livro, 75% da Bíblia é visão e revelação. O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, se chama livro da revelação. Tudo ali é visão e revelação. O livro de Daniel é um livro de visão e revelação. Vamos ver. Atos 12, versículo 4 ao 11. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas, de 4 soldados cada um. A história dos apóstolos presos. E diz assim: Herodes pretendia submetê-lo a um julgamento público depois da Páscoa. Ia fazer com eles o que fizeram com Jesus. Continua. Pedro então ficou detido na prisão. Pega essa, irmão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja não nasceu numa sala de aula. A igreja não nasceu num ar-condicionado. A igreja nasceu de experiências profundas com Deus. Vai lá. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter Pedro ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com algema. Ele não estava só na cadeia, estava preso em algema. E as sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere, irmão. Eu sirvo a um Deus poderoso. Eu sirvo um evangelho que é diferente. Eu não sirvo um evangelho de técnica. Eu sirvo um evangelho que marca a vida das pessoas, que ninguém consegue explicar, que a mente não consegue explicar, que a ciência não consegue. O problema hoje é que nós temos cientistas evangélicos e não temos mais profetas. Continua. Repentinamente. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Lembra que Pedro estava dentro da cadeia com algema e 2 soldados montando guarda. Apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Olha o que diz. Esse anjo tocou o lado de Pedro e o acordou. E disse, o que o anjo disse? Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo foi lá e fez assim. E que mais? Continua. E o anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Mas não é à toa que os pentecostais antes cantavam, tem anjo ali, irmão, tem anjo aqui, irmão. É muito fácil chamar crente de doido. Aí, pegou-se a ideia, é doido, é maluco, é fanático, e todo mundo passou a ficar com medo agora. Mas tira da Bíblia isso então. Que crentes somos nós que não vivemos as experiências bíblicas? Que evangelho é esse que é diferente do de Atos? Porque se nós somos crentes neotestamentários e também veterotestamentários, nós temos que viver o que está lá na Bíblia. Até a igreja para bonito, rapaz. Isso aqui é para transformar a vida das pessoas. Isso aqui é para você ter experiência com Deus. Isso aqui é para você ficar assim, Continua. E saindo Pedro seguiu, não sabendo qual era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo que lhe parecia uma... Veja, o que Pedro teve? Uma visão aberta do mundo espiritual. O mundo espiritual,
ele é um mundo que se confunde com o natural. Só pode ver essa parte quem tem visão aberta. Tem gente que não tem dom de visão aberta. Tem gente que Deus abre a visão dele na hora. Agora seja honesto. Quem tem uma experiência dessa com Deus desfalece? Honestamente, vai lá, fala para mim. Responda. Não desfalece. Porque a experiência é a primeira coisa que Deus dava a um cristão na Bíblia. Experiência. Antes de Deus pedir qualquer coisa para alguém, Ele dá o quê? Uma experiência. Aleluia. Eu sinto tremendamente o poder de Deus aqui. Em Atos 27, no verso 23 e 24, nós temos agora a experiência de um anjo aparecendo para Paulo para encorajá-lo durante a terrível tempestade no mar. Olha lá, pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. A história de Paulo, o barco estava afundando. Olha o que o anjo disse para Paulo. Vai lá, Paulo. Deixa eu te contar uma história. Deixa aí. Eu estava em Salvador, Bahia, pregando. Estava hospedado num hotel. Eu costumo dizer que Salvador é a secretaria do diabo. Aquilo, gente, é uma luta terrível. Aquilo é terrível. Você não tem noção. Aquilo é fora do comum. Eu estava, agora nem tanto, porque Deus tem levantado. Olha, eu vou pregar em Codó. Alguém conhece Codó aí? Já ouviu falar de Codó? Codó é onde tem um tal do Bita do Barão, o maior bruxo do Brasil, que é bruxo de todos os políticos, de todos. E eu vou pregar lá. Codó era conhecido como a cidade da bruxaria. Hoje já tem um monte de igreja. Salvador também era assim. Eu estava em Salvador. Estava ali na avenida Barra Ondina. Eu deitei, cheguei de um culto, estava muito cansado. Quando eu prego em lugares muito quentes, assim me baixa a pressão. Eu tenho que pregar com um pouquinho de sal para pôr embaixo da língua. Igual agora, no interior do Mato Grosso, estava 52 graus. Falei, por favor, me dá um pacote de sal, senão eu vou cair aqui, vocês vão pensar que estou endemoniado. Trouxe lá um salzinho assim num copinho, eu prego e põe assim, aí levanta a pressão. Gente, é a sensação horrível, você está pregando, está assim, ó, muito, 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 muito. E lá em Salvador estava muito quente, muito quente. Eu deitei, o hotel era daqueles bem assim, xilingue, só tinha um ventilador daquele que fazia baixo. E embaixo do ventilador tinha um lustre enorme. Sabe aquele ventilador que faz barulho e a parte também parece que vai cair o telhado do ventilador balançando. Eu deitei e fiquei olhando assim, esperando o sono vir, mas que calor, gente. Terrível, terrível. Cochilei. Na hora que eu cochilei, alguém veio no meu ombro e falou, acorda, não dorme. Aí eu fiquei acordado. Cochilei de novo. De novo veio alguém no meu ombro e disse, acorda, não dorme. Acordei. Aí eu dormi de vez. Quando eu dormi, eu senti que aquela mesma pessoa dizia, acorda e pula da cama. Acorda e pula da cama. E eu tentava acordar e não conseguia. Irmão, eu vi uma mão que veio por baixo de mim assim, fez assim, ó, vap! Me jogou da cama. Quando jogou, o ventilador caiu inteiro com lustre, uma ponta enorme assim na cama e rachou a cama no meio. Prá! Gente, eu fiquei no chão, pasmo, porque um anjo do Senhor estava ali naquele quarto, me pegou por baixo das costas e me jogou da cama assim, ó, vop! Experiências. Talvez a sua visão aberta não é aberta, a sua visão não é aberta, mas você não pode perceber, ou talvez não dá para você contar no dedo, quantas vezes o Senhor te livrou. Eu contei recentemente uma experiência que eu tive. Eu sonhei à noite, que a visão, visitação, sonho faz parte da mesma experiência.
que eu estava parado num congestionamento na BR, esses congestionamentos de reforma de BR, e a Isabela saiu do carro e atravessou a rua correndo, e eu fui pegar ela. Quando eu fui, um carro veio e levou ela, passou por cima. Gente, eu acordei assim em choque. Meu Deus, protege a minha filha. E aí sempre, foi justamente no mês que a gente estava viajando de carro, eu, Elisandra, Isabela e tal, e eu lembrando do sonho. Fui viajar com o Gianluca para Londrina. Estou lá dirigindo, vindo à noite. De repente a BR para. A minha via estava liberada, a outra parada. E eu estou lá, 120, 130, 140, 50, 160. Daqui um pouco eu ouvi uma voz: reduz. Irmãos, eu reduzi. A hora que eu reduzi, consideravelmente, uma criança sai do carro e vem correndo na outra pista. Passa na frente do meu carro. Eu pá! Na hora eu falei: Gianluca, era o sonho. Gente, a igreja vive de Deus. A igreja vive do sobrenatural. Você precisa entender que tem anjos. Deus está trabalhando quando você dorme, Deus está trabalhando quando você não vê. São essas experiências que nós temos com Deus. Você tem que se lembrar delas. Você tem que entender que vida de crente vive disso. Diga aleluia. Esse texto aqui é tão poderoso. Olha o que o anjo disse para Paulo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu a vida de todos os que estão nesse barco navegando com você. O anjo apareceu: ninguém vai morrer. Todo mundo que está nesse barco vai se converter, Paulo, através de você. A Bíblia inteira é isso, meus irmãos. Veja esse texto de Apocalipse 19:10. João agora tem uma visão aberta de Jesus. Apocalipse 19:10. Meus irmãos, igreja do Senhor, queira viver mais de Deus. Diga 3 vezes: mais de Deus. Mais alto. Mais alto. Não aceita esse cristianismo que você está vivendo. Tem mais. Ele vai repetir. Ele vai fazer de novo a sua obra. Ele vai realizar de novo o que ele sempre realizou. Tem mais de Deus vindo a nós. Tem coisas que não conseguimos explicar. Aleluia. Apocalipse 19:10. Olha lá, põe antes no verso 9, por favor. Vamos pôr o 8, para pegar o contexto de quando o anjo aparece. É isso mesmo? Apocalipse, verso 11. Isso, não, mas deixa aqui. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante puro, linho fino são os atos de justiça dos santos. Pode continuar. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento. O João está vendo um anjo dizendo para ele: escreva. Irmão, você hoje tem a Bíblia como inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus, diga amém. Mas como que ela foi escrita? De uma visão. Um anjo apareceu e disse: escreva. Sabe como as cartas de Paulo foram escritas? Jesus apareceu para Paulo no Monte da Arábia 1000 dias e disse: escreve tudo. Paulo disse: recebi do Senhor o que vos ensinei. Jesus disse: escreve, escreve, escreve. É muito fácil hoje o engraçadinho vir falar: não existe visão, não existe revelação, é só a Bíblia. Mas a própria Bíblia é visão e revelação. E continua. Próximo verso, 10. Então cai aos seus pés para adorá-lo. João cai nos pés do anjo para adorá-lo. E o anjo briga com João e diz: não faça isso, não dobre-se diante de mim. É aqui que está uma coisa séria. Tem gente fazendo culto para anjo. Não pode. O anjo é mensageiro. Quando ele aparece é para dar uma mensagem.
Você não pode adorar um anjo. A gente adora Jesus, só ele é digno. Tanto que quando João se prostra diante do anjo, olha o que o anjo fala para ele: não se dobre diante de mim, sou servo como você. Você é igual aos anjos. Sou servo como você e como seus irmãos que mantêm fiéis o testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus e o seu espírito de profecia. Continua, agora olha o verso 11. Olha a visão de João. Vi o céu aberto. Como é que é? E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Irmãos, eu já vi Jesus. Não vi seu rosto, mas eu vi. Eu tive uma visão do arrebatamento. Todos nós fomos arrebatados. E na hora que a trombeta soou, nós subíamos. E eu olhei e via irmãos, meus parentes, meus irmãos subindo, os anjos pegando a gente assim e levando. Quando chegou no céu, havia uma fila enorme. Uma fila muito grande. E quando eu olhei lá na ponta da fila, havia um homem com cabelo branco, como a neve, de costa. E ele dizia: sejam bem-vindos. Eu acordei. Imagina como foi meu dia. O dia inteiro chorando. Sabe, tem gente que é engraçadinho. O livro meu, Arrependimento Profundo e Eficaz. Um pastor me mandou um e-mail. Pastor, que livro é esse? Que doutrina. Tudo no seu lugar. Só não gostei da parte do anjo que aparece. Você vê como que a cabeça das pessoas parece que não são crentes. O cara não acredita na Bíblia. Ele acredita que aquilo é lá. Esse cristianismo eu não quero, gente. Eu espero que você também não queira. Parte da Bíblia é bacana, outra parte a gente só fica com a parte morta, a letra. Eu não quero isso. Eu quero ter experiências com Deus. Eu quero viver coisas que outros não viveram. Se John Wesley viveu, eu também posso viver. Se Charles Finney viveu, eu também posso viver. Se todos viveram, eu também posso viver. A história de Charles Finney me deixa em choque. Charles Finney, o pai dele queria que ele fosse advogado. Mas ele não queria ser advogado. Mas para agradar o pai, ele estava estudando como advogado. Um dia ele está no escritório do pai estudando. A janela da sala aberta, da floresta do fundo da casa do pai, ele ouve uma voz: vem aqui. Ele olha. Finney, um dos maiores avivalistas de todos os tempos. E a voz diz de novo: pule a janela e vem aqui. Ele pulou a janela e foi para o meio da floresta. E lá ele teve uma experiência com Deus. Rolou na lama. O Senhor apareceu para ele. Nunca mais. E o anjo disse: não volta para a casa do seu pai. Não voltou. Depois que ele já era um pregador, avivalista, ele volta. O pai dele não aceitou ele. Deixa eu te contar uma coisa. Charles Finney era um homem tão cheio, mas tão cheio de Deus e experiências, que quando Charles Finney estava chegando numa cidade, os crentes mais sensíveis olhavam para o ar, ele no cavalo, 50, 100 quilômetros da cidade, eles falavam: tem algo estranho no ar. Os mais sensíveis diziam: Finney está chegando. Quando Finney chegava, por onde ele passava, pessoas iam caindo. Puf, 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 puf. Ou endemoniado, ou curado, ou cheio do poder de Deus. Um dia Finney chegou numa fábrica, tinha 500 pessoas na fábrica. Isso está no livro dele, Poder do Alto. Quando Finney entrou numa fábrica, para orar numa fábrica, todos os funcionários caíram. Tomados do poder de Deus. Charles Finney, não tem quem não fale de Charles Finney.
A experiência desse homem foi marcante. Quando o Senhor aparece para ele no meio de uma floresta, irmão, todo avivamento nasce de gente com fome. E não é fome de pão da terra, é fome de pão do céu. Ninguém vai pôr comida na sua boca, tu tem que ter fome por si. Senão tu vai viver um cristianismo histórico, um cristianismo de papel, um cristianismo de letra, mas ele vai repetir o seu avivamento. Eu estava agora dentro do carro e o Senhor estava gritando dentro de mim, eu vou repetir de novo. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Deixe-me te contar uma coisa que eu descobri na Bíblia esses dias. O templo de Salomão era o seguinte: Salomão constituiu durante 24 horas homens, músicos, equipe de dança e ministério de louvor que tinha que cantar 24 horas no templo. Quando terminava o turno de um, começava o do outro. Esses dias eu perguntei, alguém me perguntou do nada, por que cantor sumiu? Por que tal pregador sumiu? Tá, veio a palavra na minha boca, porque acabou o turno dele. Deus trabalha por turno. E ele sempre repete. O espírito profético continua. O povo de Israel era o seguinte: havia uma nuvem. E toda vez que a nuvem movia, pau, eles entravam debaixo da nuvem e moviam junto com a nuvem. Tem gente que não vive o novo de Deus porque a nuvem se move e ele não. Eu vou te dizer que é uma nuvem aqui. Ela está se movendo, irmão. Posso te dar um conselho? Entra debaixo dessa nuvem, porque Deus vai fazer de novo. Tem algo para acontecer, tem algo vindo, tem um vento soprando, tem gente que vai receber aquilo que nunca recebeu. Entre debaixo dessa nuvem e viva algo novo de Deus. Aleluia. Ju, vem aqui, por favor, para parecer que está terminando. Já que ela está emprestada para ajudar a gente aqui. Esses dias um irmão escreveu na internet, eu pregando e pus lá o vídeo sobre transferência de unção. Alguém escreveu, Jesus voltando. Qual é o propósito de ficar pregando isso? O cara não viu que eu passei 2 meses pregando a volta de Jesus. Ele não viu. Não viu. Mas as pessoas criticam o que não entendem. Por que não prega sobre a volta de Jesus? Eu falo assim, ai meu Deus. Para mim isso é tenso, irmão, é tenso. Mas eu vou te dizer qual é o propósito de visões e visitações. É necessário você entender que visões, revelações, visitações não são e nem podem ser um trampolim para se autopromover. O problema é esse. As pessoas começam a seguir gente mística. Esse irmão tem dom disso, esse irmão tem dom, e elas começam a seguir. Não pode ser. Mas também não podemos deixar de pregar com esse medo, gente, porque faz parte da vida cristã, é o cotidiano, amém? Então veja, as visões e visitações têm um propósito muito definido. Todas as vezes que vemos anjos ou visões no Velho Testamento e no Novo Testamento, iremos encontrar esse padrão nessas experiências. Primeiro, encorajar o cristão. Tem gente que está num período tão desanimado com Deus, que Deus tem que aparecer para ele como apareceu para Paulo, se anima. Não tem mensagem que anima, não tem louvor que anima. Então é só uma experiência com Deus para dar um choque nele. Então, esses padrões servem para encorajar. Segundo, alertar. Terceiro, produzir fé. Quarto, revelar. Quinto, fazer promessas. Sexto, confrontar. E sétimo, dar direção. Ou seja, nós temos aqui 7 propósitos definidos de visões e visitações. Ou seja, 90% de toda a Bíblia é feita de visões e visitações. Colocando em ordem então as visões e as visitações. Veja bem, quase todas as seitas nasceram de visões, supostas aparições de anjos, etc.
Se não tiver um órgão regulamentador, a coisa vira bagunça. Por quê? Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele aparece para as pessoas disfarçado de anjo. Você lembra a história de Saul? Diz a Bíblia que Saul queria falar com Samuel, só que Samuel já tinha morrido. Então Saul consultou uma feiticeira. E diz a Bíblia assim, ó, que então Samuel subiu. Opa, subiu? E diz assim que Saul, pensando que era Samuel, não era o profeta, mas tinha a cara de Samuel, o jeito de Samuel, a voz de Samuel, falava igual Samuel, e enganou Saul, dizendo que ele ia ganhar a guerra. Ele perdeu e morreu a guerra. Você percebeu como é sério? Se não tivermos um órgão regulamentador de visões, experiências e etc., as pessoas confundem o que é do diabo com o que é de Deus, porque o diabo se transforma em anjo de luz, ele dá falsas visões, ele dá falsos sonhos, e aqui é complicado isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se uma igreja não está bem fundamentada na palavra, no discernimento, muitos são enganados. Satanás se disfarça de visões, de revelações, de profecias. Então como é que funciona? Tu teve uma visão? Tu teve uma visão aberta? Venha em nós. E nós vamos ver se essa visão é bíblica. Uma das últimas igrejas que eu estava pregando, um rapaz disse: pastor, o Senhor apareceu para mim e disse que eu vou me manifestar com o demônio da minha irmã. E a hora que esse demônio entrar em mim, não é em mim, eu não tenho demônio, é dela. Como é que funciona isso? Eu falei, como é que funciona? Eu vou dizer como funciona. É o diabo que entra em você e é você que está endemoniado. Ele está dizendo que você não está endemoniado, você não acreditar nisso. Mas como é que o senhor sabe? Porque não existe isso na Bíblia, irmão. Isso não existe. Eu sou de Deus, mas o demônio entra em mim. Se entra em você, é em você que entrou. Não é demônio de alguém, é demônio do céu. Não é o demônio do outro, é seu o demônio entrando em você, rapaz. Sério, pastor? Eu falei, você quer ver que o demônio é seu? Como é que o senhor vai fazer? Fecha o olho. Meti a mão, falei, demônio, você está aí? Falei, seu enganador. Estava lá. Mas o demônio apareceu para ele e falou assim, não é você que é endemoniado. Vai nessa. Então perceba a seriedade, gente. Eu fui pregar em Salvador, nessa mesma semana que esse anjo me apareceu e me empurrou da cama, eu subi no púlpito. Púlpito não, que púlpito é isso, né? No palco. Não dá para subir no púlpito. Eu subi para pregar. Saiu um magrão lá do meio do povo, tinha 2.000 pessoas. O magrão saiu, bateu a mão no palco e falou assim, maná, maná, maná. Tudo que eu te mandar falar, fale, senão eu te arranco aí de cima. Agora eu estou lascado. Se eu falar alguma coisa aqui agora, eu estou lascado. Comecei a pregar. No meio da mensagem sai lá o magrão, um pau de selfie, e bate no púlpito. Desce daí! Tu tá fora! O pastor já veio na minha direção para tomar o microfone. Eu falei, lascou, foi tudo agora. Lascou. O que eu faço agora, irmão? Eu dei um lapso assim na minha cabeça e dei um grito: o Senhor te repreenda, Satanás. Bom, na hora que eu falei isso, aquele camarada incorporou com tanto demônio. Os bancos eram parafusados no chão. Ele arrancava aqueles bancos como se fosse papel assim, ele era líder do ministério de intercessão. Havia mais de 200 pessoas sob o comando dele. Um foi caindo endemoniado atrás do outro. Eu olhei para o pastor e disse: quem pastoreava a sua igreja era esse demônio aí. Veja você, que se nós não tivermos discernimento das visões e das visitações, nós nos perdemos. Uma igreja, ela tem que ser fundamentada na palavra e no discernimento, mas não desprezar as experiências. Toda experiência tem um órgão regulamentador. Qual que é o órgão regulamentador? Qual que é? A palavra. Tu teve uma visão? Vamos ver se essa visão é de acordo com a Bíblia. Teve uma revelação? Vamos ver se é. Vamos ver se essa manifestação é de acordo com a Bíblia. Se é, irmão, bola para frente. Se não é de Deus não.
ou é do diabo, é coisa da sua cabeça, do seu emocionalismo. Se tinha um rapaz que mandou: pastor, preocupado com o senhor, estou falando muito de experiência, estou preocupado, o senhor não desviar. Rapaz, me respeita. Aqui não tem criança não. Eu sei como essa igreja foi constituída. Tem gente preocupada que nós vamos começar a ver coisa aqui, virar herege. Ficou maluco, rapaz. Está me tomando por quem? Por Agenor Duque? Não nasci ontem. Eu sei quem me chamou. Eu sei, foi 2 faculdades. Aqui não tem doido não, irmão. Mas nem as faculdades mataram as experiências que eu tenho com Deus. Eu quero que você tenha uma experiência com Deus, porque essa experiência vai te encorajar, vai te fortalecer, vai levantar você, vai dar palavra a você, vai dar alertas a você. Por exemplo, mormon, adventista, testemunho de Jeová, tudo nasceu de visão, de visões, né? Agora, aqui eu concluo. A história mostra que a cada 100 anos, Deus refaz o avivamento. Nós completamos 100 anos de Azusa, 100 anos de Billy Graham. Vai começar de novo. Irmão, vamos entrar debaixo da nuvem. Vamos entrar debaixo dessa nuvem. Porque tem algo soprando, tem algo vindo. Um grande avivamento vai nascer nessa geração. Não sou apenas eu que estou falando, tem muitos outros pastores tendo voz de Deus. Se prepara, porque um grande avivamento vai nascer nessa geração. E esse é o último avivamento, é o avivamento que vai arrebatar a igreja.